Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre as tempestades voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Espírito Santo, fale conosco por sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês hoje à noite sobre o texto de Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, começando com o versículo 22, Mateus capítulo 14, começando com o versículo 22. Leamos a palavra do Senhor Deus. Mateus 14, começando com o versículo 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus, és o Filho de Deus. Queridos irmãos, eu quero falar esta noite com vocês a respeito do seguinte assunto, ou o título do meu sermão é exatamente este que vou lhes falar agora. O título do sermão desta noite é: as tempestades revelam. As tempestades revelam. Eu nasci em 1965. Tenho lembranças vivas em minha mente a partir dos meus 4 ou 5 anos de idade. Eu me lembro de coisas que aconteceram desde que eu tinha 4 anos de idade. Eu consigo me lembrar brincando com o meu irmão Paulo, ao lado da minha casa em Rosário Oeste. Meu pai tinha uma oficina assim do lado da casa, na região
central ali da cidade de Rosário Oeste, e eu era pequenininho, eu deveria ter 4 anos de idade aproximadamente, eu brincando com meu irmão Paulo, de 3 anos de idade ele tinha, e nós brincávamos ali, os dois juntos. Eu tenho lembrança disso, tenho lembrança de que, brincando ali com meu irmão Paulo, junto com ele ali, eu ouvia aquela rolinha parda cantando Fupacu, Fupacu, Fupacu. E eu me lembro que nós dois corríamos para dentro de casa com medo, porque eu havia criado na minha mente que aquilo era um monstro, que aquilo era alguma coisa que estava vindo para nos pegar. Então eu gritava e corria, e ele corria atrás, porque nós ouvíamos aquelas rolinhas cantando Fupacu, Fupacu. E coisas que vêm à minha lembrança. Eu me lembro que nesse período aí dos 4 anos de idade, a minha irmã Gisele resolveu me dar banho. Eu lembro que a minha mãe me colocava numa banheira, uma banheira de alumínio, para me dar banho, e ela me colocava ali em pé, e parece-me que aquele período deveria ser mês de maio ou junho, porque estava bem friozinho ali em Rosário Oeste, e a minha irmã Gisele viu minha mãe esquentando água, e a minha mãe se descuidou um pouquinho, como dona de casa, cuidando de tantos afazeres, não é? Minha mãe cuidando de outras coisas, a minha irmã Gisele foi até lá e ela conseguiu pegar em cima do fogão aquela chaleira de água quente, e ela veio e derramou aquela água quente sobre as minhas nádegas, e aí desceu toda a pele, e o que eu me lembro é só da dor terrível, o resto eu só me lembro no hospital depois, provavelmente eu tenha desmaiado, mas são coisas que aconteceram quando eu tinha ali meus 4 anos de idade, lembranças que me vêm, e hoje com 55 anos de idade, eu quero dizer uma coisa a você que está me ouvindo. Desses 50 anos de lembrança que tenho, não me lembro de uma tempestade tão grande quanto essa que estamos enfrentando agora. Destes 50 anos de lembrança, não me vem à mente uma tempestade tão forte quanto esta que estamos enfrentando, esta tempestade chamada Covid-19 e todos os seus efeitos e desdobramentos. Tudo incerto, tudo sendo chacoalhado, estamos sendo assolados por tantos ventos de notícias ruins, ventos impetuosos de notícias pessimistas. Uma verdadeira tempestade se instalou no nosso país, se instalou no mundo, A tempestade produzida pelo Covid-19. O que as tempestades revelam? É sobre isto que eu quero falar com você nesta noite. As tempestades revelam, em primeiro lugar, a importância da oração na vida dos filhos de Deus. Diz o texto que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Notem que a palavra sozinho não está aqui por acaso. Sozinho, ele teve necessidade de estar a sós. Lembra que o próximo versículo diz, a fim de orar, versículo 23, a fim de orar sozinho, estava ele lá, só, orando. As tempestades revelam para os filhos de Deus que a oração é de suma importância para o enfrentamento, é de suma importância para que sobrevivamos à tempestade. A oração é de suma importância àqueles que estão enfrentando tempestades ou àqueles que vão enfrentar tempestades. Percebem? Jesus provavelmente estava imaginando, percebendo
ou por ser Deus, sabendo que iria enfrentar uma tempestade, que os seus discípulos enfrentariam uma tempestade em alto mar, não é? Então, as tempestades têm esse poder de revelar a importância da oração. Jesus Cristo nos mostra, neste versículo tão pequeno, versículo 23, diz, a fim de orar, com a finalidade de orar, com o propósito de orar, com o desejo de orar, fazendo questão de orar. A oração tem que ser importante sempre, para que no momento de tempestade, ela seja natural e faça parte das nossas vidas. As tempestades revelam, em primeiro lugar, a importância da oração. Segundo lugar, as tempestades revelam a necessidade que temos das intervenções divinas. As tempestades revelam ao ser humano que o ser humano tem necessidade das intervenções de Deus em suas vidas. As tempestades revelam que os filhos de Deus têm necessidade de que Deus intervenha em suas histórias, em suas circunstâncias. As tempestades revelam a necessidade que você e eu temos de que Deus intervenha na nossa vida. As tempestades revelam que você e eu precisamos e necessitamos das intervenções divinas. Foi Jesus ter com eles. Foi Jesus ter com eles. Acredito eu que esta tempestade que assola o Brasil e assola o mundo está abrindo os olhos de muita gente de que elas precisam de Deus, de que elas têm necessidade de que Deus intervenha no curso de suas vidas, no curso de suas histórias. Muitas pessoas estão percebendo que precisam da intervenção divina, que necessitam da intervenção divina. As tempestades têm o poder de revelar a nossa necessidade das intervenções divinas. Em terceiro lugar, as tempestades têm o poder de revelar dúvidas, ousadia e ausência de fé. As tempestades, este texto nos mostra, do versículo 26 até o versículo 31, que aquela tempestade serviu para revelar aos discípulos de Jesus Cristo suas dúvidas, para manifestar ousadia e para revelar a pequenez da fé dos discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, disseram e gritaram: é um fantasma. Foram tomados pela dúvida: que ser é esse? Que pessoa é essa que está aí andando sobre as águas? Queridos, o texto fala que viram-no. Quem que eles viram? Quem é esse no? Viram-no, ou seja, viram Jesus andando sobre as águas. Então eles viram Jesus, eles reconheceram que era Jesus, mas eles foram tomados por dúvida. Eles foram assaltados pela dúvida em meio à tempestade. Ao verem Jesus,
será? Não pode ser. Tem que ser um fantasma. Não é ele. Foram tomados pela dúvida. As tempestades têm este poder de revelar as dúvidas que nós temos. Tem este poder de aflorar, de trazer para fora as dúvidas que estavam guardadas no nosso íntimo. Diz o texto que Pedro fala com o Senhor Jesus Cristo: se és tu, então manda-me ir ter contigo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro está sendo ousado ao dizer para Jesus: manda-me ir sobre as águas. O texto nos informa que quando Jesus disse vem, Pedro desceu do barco e andou por sobre as águas. Pedro foi ousado. Pedro ousou descer do barco, sair da sua zona de conforto, sair daquele lugar que, em meio à tempestade, ainda garantia um certo abrigo, um certo refúgio, uma certa segurança. Pedro desce daí, Pedro sai daí. E Pedro ousa. Pedro usa de ousadia e dá um passo fora do barco. Pedro é ousado e pisa sobre as águas, porque ele ouviu a voz do seu mestre dizendo: vem! Pedro dá um passo de ousadia. Pedro torna-se ousado. As tempestades podem também trazer à tona a ousadia. As tempestades têm o poder de levar você e a mim a sermos ousados num momento tão difícil. O texto nos informa que Jesus Cristo, ao entrar no barco, diz para aqueles homens, aliás, antes de subir ao barco, talvez ali próximo do barco, já junto com Pedro, ele diz, aliás, ele está falando com Pedro, perdoe-me, no versículo 31, ele está falando com Pedro, quando Pedro, que deu passos de ousadia, Pedro que estava ousando crer e confiar em Jesus Cristo, este mesmo Pedro revela a pequenez de sua fé. A tempestade tem o poder de revelar, de trazer à tona dúvidas, mas também de revelar e trazer à tona a ousadia, mas também de revelar e trazer à tona a pequenez da fé, ou a ausência de fé. Diz o Senhor Jesus para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Homem de pequena fé. As tempestades têm o poder de revelar o nível de fé em que estamos, a pequenez da nossa fé e a necessidade que a nossa fé tem de crescer e de ser aperfeiçoada e de amadurecer em Cristo e na palavra de Cristo. Em quarto lugar, as tempestades revelam o espírito de adoração. As tempestades têm o poder de suscitar, de revelar, de trazer à tona o espírito de adoração. O versículo 32 e 33 dizem que, subindo Jesus para o barco, em companhia de Pedro, no versículo 33 diz: e todos os que estavam no barco o adoraram.
aquela tempestade suscitou entre os discípulos, entre os que estavam no barco, este espírito de adoração. Aqueles homens que foram tomados pela tempestade, que foram batidos de um lado ao outro pelos ventos que eram contrários. Aqueles homens, diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo quem Ele é, sabendo que Ele é o Filho de Deus, e por isso é o próprio Deus, estes homens o adoram, estes homens o adoram. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos irmãos, hoje com esta mensagem, nós vimos que as tempestades têm o poder de revelar a importância da oração. As tempestades têm o poder de revelar nossa necessidade das intervenções divinas. As tempestades têm o poder de revelar nossas dúvidas, ousadias e pequenez da nossa fé. As tempestades têm o poder de suscitar um espírito de adoração. Isto nós aprendemos neste texto hoje à noite. Vamos aplicar? Você e eu, como igreja, como discípulos de Cristo, precisamos dar importância máxima à oração. Você e eu, como discípulos de Cristo, precisamos nos importar verdadeiramente com a oração e sermos homens. As irmãs precisam ser mulheres de oração, filhos e filhas que se envolvem de fato com a oração. Segundo, precisamos suplicar que o Senhor Jesus intervenha nesta tempestade que estamos envolvidos nela, esta tempestade que assolou o Brasil, que assola o mundo, esta tempestade chamada Covid-19, suas consequências, desdobramentos. Nós precisamos clamar: ó Deus, intervenha, intervenha, intervenha na nossa história, neste momento da nossa história. Terceiro lugar, você e eu como igreja, precisamos abandonar a dúvida, precisamos pôr para fora do nosso íntimo toda e qualquer espécie de dúvida. Precisamos, como igreja, ser ousados em Deus. Precisamos dar passos de ousadia. Precisamos expressar palavra de Deus nos nossos lábios. A palavra de Deus que traz ousadia precisa sair dos nossos lábios, precisam estar em nossas mentes, em nosso coração. Precisamos ousar. Precisamos pedir a Deus, peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé, que amadureça a nossa fé. Precisamos pedir a Deus que nos faça homens e que Deus faça as irmãs mulheres de fé. Quarto lugar, adoremos ao Senhor somente. Adoremos somente o Senhor. Não adoremos homens, não adoremos príncipes, não adoremos presidentes de república, não adoremos ninguém de OMS, não adoremos nenhum outro ser, somente Deus. Deus somente é digno da nossa adoração, Ele somente é digno da nossa adoração. Adoremos somente o Senhor e façamos isto em espírito e em verdade. Eu comecei esta mensagem cantando aquela canção:
Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob as tempestades voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Maravilhoso Deus, adoramos o Senhor, somente o Senhor. Ninguém, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem seres viventes, nem homem algum é digno de adoração. Somente o Senhor é digno de adoração. Senhor, nós te suplicamos, faz cessar a tempestade do Covid-19 na nação brasileira, faz cessar essa tempestade no mundo. Ó Deus, faz cessar esta tempestade. Ó Deus, tira de nós toda dúvida, torna-nos ousados e cheios de fé. E nos ensine a orar, Senhor, a orar sem cessar. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.